Olá a todos. Eu vou aproveitar que eu estou aqui num lugar muito especial e muito calmo, porque às vezes é necessário afastar do caos, seja da cidade e do ambiente muito movimentado, onde tem muito barulho, para entrar em contato com a natureza, porque Deus é a natureza. E entrando em contato com a natureza, estamos basicamente a entrar em contato com Deus. E falando sobre Deus, eu quero falar sobre um problema que tem me preocupado muito. Eu não sei se é exatamente um problema ou se é somente o meu paranoia, mas assista esse vídeo até o fim e eu vou querer saber também a tua opinião sobre isso. Deixa no comentário qual é a tua opinião. E eu não sei se o áudio desse vídeo vai estar muito bom, mas se não está bom, significa que você vai ter que prestar mais atenção, aumentar o volume, seja do teu telemóvel, do teu computador, para entender perfeitamente o meu ponto sobre isso. Então, estávamos a falar sobre Deus, né? Vocês já repararam que, recentemente, basicamente todas as pessoas acreditam em Deus? Sejam nas redes sociais, pessoalmente, todo mundo agora tem uma Bíblia, partilha frases nas redes sociais sobre Deus. Agora todo mundo está em contato com... Pronto. Podíamos pensar nisso como um cultural shift, ou seja, mudança cultural, mas a regra de que o que você vê a maioria das pessoas a fazer não faça, é muito real. E ao longo do tempo eu observei muito bem os momentos em que essa regra funcionou perfeitamente e nunca falhou. E agora, quando eu vejo a maioria das pessoas a acreditar em Deus, a confiar em Deus, a pôr versículos bíblicos no perfis das redes sociais, e que isso me traz uma certa preocupação. Então, eu não sei se houve alguma época na história em que a maioria parte das pessoas acreditaram em Deus e foram fiéis a Deus e isso. Na verdade, historicamente, podemos ver que quando se trata de Deus, de verdade, a maioria parte das pessoas é cética. E mesmo a Bíblia diz, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que muitos entram e leva à perdição. Então, já está desenhado no sistema do universo e da existência de que a maioria das pessoas vão pela porta larga, que podemos dizer metaforicamente que é o caminho errado. E agora, como a maioria das pessoas estão, por exemplo, a acreditar em Deus, será que não tem algo errado? Será que isso é verdadeiramente Deus? Será que a crença é verdadeira? Ou as pessoas estão com essa crença superficial de que acreditam em Deus, mas na realidade não estão a andar segundo a lei? E uma coisa que eu ouvi é que o diabo não importa se você conhece a palavra de Deus ou se você vai para a igreja todo dia, desde que você não ande segundo a lei. E eu gostaria de pegar um exemplo muito simples. Quando Jesus foi tentado no monte pelo diabo, o diabo primeiro chegou com a necessidade básica, com aquilo que nós precisamos. Por exemplo, ele pegou no fato de que Jesus tinha fome e ele precisava comer. Isso é uma coisa relacionada com prazer e com necessidade. E quando Jesus respondeu com a palavra, Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é uma coisa que estava escrito lá em Deuteronômio. Então, a primeira parte da tentação foi isso. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que estava escrito em Deuteronômio. Então, a partir disso, passamos para a segunda parte da tentação. E na segunda parte da tentação, o que é que aconteceu? Quando o diabo percebeu que Jesus conhecia a palavra, o que é que ele fez? Ele utilizou a palavra para tentar Jesus, para fazer com que Jesus caia na tentação. E aí é que entramos na segunda parte da tentação. Ele leva Jesus para um sítio bem alto e ele diz, salta daqui para baixo. Por quê? Porque está escrito. Ou seja, ele utilizou a palavra de uma forma distorcida para fazer Jesus cair em tentação.
Onde é que eu quero chegar com isso? Não importa se você lê uma certa palavra, tem uma certa interpretação, partilha certas coisas nas redes sociais, lê a Bíblia todos os dias, vai à igreja todos os dias. Mas se você não entender realmente o que a palavra quer dizer e não está a andar segundo a lei da essência daquilo que a palavra quer dizer, é a mesma coisa que nada. Basicamente você caiu na tentação do diabo, na forma distorcida que ele utilizou a palavra para tentar Jesus. Então, é muito importante que nós prestemos atenção a isso. Só porque a maioria das pessoas aparentam ser cristãs ou partilham as coisas sobre Deus, não significa propriamente que elas estão andando no caminho de Deus. E eu acho que é exatamente isso que está a acontecer. Muitas pessoas acreditam que estão a andar no caminho de Deus, quando na verdade eles só estão a viver uma forma distorcida da palavra. Ou seja, o seu comportamento, o seu dia a dia não reflete a realidade do que realmente é a lei de Deus. E isso é uma coisa que traz, como eu disse desde o início, que me traz uma certa preocupação, porque isso seria basicamente uma armadilha em massa, em que muitas pessoas estão a cair na armadilha em tempo real, de pensar que o importante não é o estilo de vida, o viver segundo a palavra, é aquela forma superficial de acreditar em Deus. E é exatamente esse tipo de crença que está a ser propagado nas redes sociais. E ao longo do tempo vimos que as redes sociais serviu como forma de propagar inúmeras agendas. E vocês sabem exatamente do que eu estou a falar. E eu não ficaria de nada surpreendido de que essa é outra das agendas que está a ser propagado para infectar a mente das massas. De uma falsa crença em Deus, de uma falsa, é isso mesmo, de uma falsa crença, isso, agora eu já estou a bugar. Então, era essa ideia que eu queria partilhar com você. Eu realmente quero saber qual é a vossa opinião sobre isso. Se isso, talvez, pode ser só coisa de minha cabeça, mas durante muito tempo eu percebi que todas as coisas que eu pensei que era coisa de minha cabeça acabaram por ser verdade. Mas é sempre bom recolher feedback e opinião de outras pessoas para analisar a nossa teoria, porque mesmo a Bíblia diz que não é bom estar sozinho e estar isolado, estar a pensar em coisas isolado, porque a humanidade e o universo funcionam como um todo. Então é sempre bom ter o feedback do ambiente. Então deixa aí qual é a vossa opinião, o que é que vocês pensam sobre isso. E também não se esqueça de se subscrever no canal. Eu acho que o vídeo vai já ficar por aqui. Não se esqueça de se subscrever no canal e até a próxima.